Olá, a dica dessa semana foi sugestão de uma pessoa que deixou um recado pra gente lá no site, que ela pediu para fazer pastel de forno. Quando ela pediu para mim, eu já tinha feito as gravações de março e falei para ela que agora em abril eu gravava. Então a promessa feita vai ser promessa cumprida. O nome dela é Sueli, ela não deixou sobrenome, então é só Sueli. Espero que você se identifique, se você gostar da receita, vai lá, deixe outro recadinho. E vocês também, gostou, gente? Deixa um recadinho pra gente, fala se tá gostando, o que tá achando. Às vezes eu fico preocupado, às vezes tá falando muito rápido, né? Mas como ninguém deixa nada lá escrito, a gente tá gravando do mesmo jeito. E você também pode deixar sugestões de outras dicas. Algumas a gente vai poder fazer, talvez algumas sejam muito complicadas para dar em coisas rápidas, né? Então talvez a gente não dê para fazer todas. Mas quanto mais dica vocês derem, pra gente melhor. Então, como falado, hoje vai ser a dica de pastel de forno. E para isso a gente vai utilizar um pacote de gordura vegetal, tá? Ó, gordura vegetal, gente, é essa aqui, que é o pacote de meio quilo, que é esse aqui. Não confunda gordura vegetal com banha. Tá? A banha é aquela que é um pouco quadrada e é mais comprida, tá? Para essa receita tem que ser gordura vegetal. Independente de marca, tá? Aqui é mesmo porque é o que eu trabalho, mas você pode usar Saúde, tem várias, Primor, tem várias marcas no mercado, tá? Ó, aqui a gente vai trabalhar com uma garrafinha de Guaraná. Hoje em dia você não acha mais garrafa, que é 290 ml, então a gente vai ter que comprar uma lata. Vamos medir aqui 290, estourando 300, mas não use a lata toda, porque a lata toda é 350. Tá? Senão essa massa vai ficar muito mole. Bom, é aquilo que eu sempre falo em questão de qualidade. Tá? Aqui eu estou usando o Guaraná da Antártica, eu só uso o Guaraná da Antártica, gente. Eu não uso outras marcas, tá? E principalmente, não pode ser Guaraná Diet. O Guaraná Diet não dá certo para essa receita, porque eu já uma vez comprei, não percebi e fui fazer e eu percebi que a massa ficou borrachuda, não deu ponto. Quando eu fui perceber que eu vi que o Guaraná era Diet, então não dá certo, tem que ser Guaraná mesmo, tá? Comum. Ó, aqui eu já tenho meus 290. Vou colocar aqui. Essa massa eu já faço há muitos anos, tá? É muito gostosa essa massa. E ela serve só para pastel, gente. É um pastel de forno, não é uma torta. Porque assim, é uma massa diferente de massa podre, que você faz fundo e faz tampa e assa a torta, ela assa por cima e por baixo. Se eu utilizar essa massa para fazer uma torta, além dessa torta encolher, embaixo ela não assa, ela vai assar por cima e embaixo ela vai ficar encruada. Então ela tem que ser um pastel que você vai assar numa assadeira baixa, tudo, para assar direitinho, tá? Ó, sal a gosto. E 1 quilo de farinha, tá? Vai o quilo todinho. Ó, você pode colocar um pouquinho aqui, agora não tem jeito, é tacar a mão. Agora a gordura tem que estar em temperatura ambiente, porque essa gordura vegetal na gelada ela fica muito dura e também vai deixar a minha massa mais pesada. Guaraná também, tudo temperatura ambiente. Agora eu faço essa misturinha aqui. E agora esse resto de farinha a gente vai pôr aqui na nossa bancada. Ou você quiser, não gosta de sujar a bancada, põe numa vasilha maior, né? E sobe ela dentro da vasilha. A gente vai abrir aqui um pouquinho. E vai pôr ela aqui. Lá na ateliê, quando eu faço ela, eu faço 5, 6 receitas juntas. Daí eu jogo a farinha toda, faço esse buraquinho no meio e coloco tudo no meio e vou sovando do meio para fora. Eu não coloco nem na tigela. Agora, vamos sovar ela todinha. Só que ela é uma massa, gente, um pouquinho ingrata num detalhe. Assim, você começou a fazer, você tem que trabalhar com pouca farinha depois para abrir essa massa, tá? Você pode abrir no rolo, pode abrir no cilindro, mas ela não é uma massa para ficar sendo guardada, tá? Já aconteceu às vezes eu fazer muita massa, às vezes não dá tempo de fazer tudo num dia, querer fazer no outro, só que no outro dia ela fica muito dura e muito borrachuda. Então eu aconselho a vocês, eu não quero fazer muito pastel, que essa receita aqui vai dar uns 100 pastéisinhos de festa, dá uns 30, 35 grandes, eu vou mostrar depois os tamanhos para vocês.
eu aconselho a não fazer receita inteira. Faz meia receita, né, para fazer pouco, ou se não faz a receita inteira, já faz tudo. Depois pode congelar o pastel cru e assar no dia que você quer, tá? Ou pode congelar ele já pré-assado também. Pré-assado não, já assado, né? Que daí você tira do freezer e só dá uma esquentadinha rapidinho, que a massa volta a ficar crocante, fica muito saboroso. Ó. Tá vendo? Aqui é só sovar bem. Como eu expliquei lá, eu trabalho em cilindro. Então no cilindro você vai abrindo aos poucos, evitando de pôr muita farinha. Eu abro várias placas, vou deixando uma certa espessura, depois só termino de afinar e vou abrindo. Logicamente, um pastel grande para uma vitrine, para vender como pastel grande, você vai fazer uma massa um pouco mais grossa. Um pastel de festa, você faz uma massa um pouco mais fina. Então uma dica que eu dou para você que não tem cilindro em casa e quer sempre manter a mesma espessura, hoje em dia no mercado já tem algumas réguas que a gente utiliza para pasta americana. Então são réguas grandes, compridas, ou você pode até adaptar, vai numa papelaria, pega a régua escolar de madeira, que ela tem geralmente uma espessura boa, e você põe uma de cada lado e você vai passar o rolo com a régua aqui. Então você sempre vai ter a mesma medida da espessura, quer dizer, régua, você pode num serralheiro pedir chapas de ferro, grossas. Tem alguns rolos hoje em dia que vem com os anéis, cada um com uma espessura também que é para isso. Então hoje em dia tem muita coisa no mercado, tá? Ó, a massa aqui está quase pronta. Recheio você pode fazer o que quiser, recheio de camarão, de palmito, de frango, de calabresa. Eu vou ensinar para vocês um recheio de provolone com damasco, que é muito gostoso. Pode fazer de carne, pode fazer de 4 queijos. Mas ó, vou dar outra dica para vocês. Tudo que a gente for fazer de queijo em pastel ou mesmo uma quiche, sempre tem que ter ricota, gente, porque a ricota é o único queijo que não derrete, então ela vai dar uma estrutura no meu queijo e não vai deixar ele vazar tanto. Então você pode pôr uma quantidade grande de ricota, põe um pouco de provolone, um pouco de gorgonzola, de parmesão, que eles vão dar o sabor, mas a ricota vai segurar, porque se você usar só queijos puros aqui, o que acontece? Na hora que eu asso, esse queijo derrete e vaza, e o pastel fica oco. A ricota já não deixa isso acontecer, tá? Ó, nossa massa está pronta. Eu vou dar uma tampadinha nela aqui, porque nós temos ar-condicionado aqui, vai secar um pouquinho. Eu vou lavar minha mão e daqui a pouco eu volto já para ensinar o recheio para vocês e vamos abrir a massa e fazer os pastéis. Bom, já voltei, já estou com a minha mão lavada. No caso desse recheio, enquanto a minha massa descansa, que tudo que vai farinha, que você faz de massa, é sempre bom deixar descansar uns 10 minutinhos, para quê? Para que essa farinha seja hidratada com a umidade da massa, tá? Então, para abrir ela fica muito mais fácil do que eu terminar de sovar e tentar abrir, porque quando a gente tenta abrir logo depois que ela está pronta, ela fica aquela massa meio elástica, que você abre, ela volta, então você deixando descansar, isso não acontece. Então, enquanto ela descansa aqui, ó, eu vou colocar aqui no processador um pedaço de provolone, ricota. Ah, por que o Belin não está dando medida? Gente, não tem medida. Por quê? O que acontece aqui? Depende muito da qualidade do meu provolone. Olha, só de pegar ele, você vê que eu consegui cortar com a mão. Ele está um provolone que não está bem curado. Provolone, quanto mais curado, mais salgado ele fica. Tá? Então não adianta eu falar para você, olha, você coloca 200 gramas de provolone, 200 de ricota, 200 de damasco. Por quê? Meu damasco também depende muito de qualidade. Esse aqui dá um damasco, olha, bem canudo, macio. Então, às vezes eu falo assim, se eu colocar 200 de cada, meu provolone não está tão curado, não está tão salgado, ficou com pouco gosto de provolone. Então, depende muito do provolone que você vai usar. Então, você pode triturar tudo, experimenta. Achou que está pouco gosto de provolone? Põe mais provolone. Ah, não, eu achei que está com muito gosto de provolone e menos de damasco, eu gosto mais docinho. Põe mais damasco. Então, vai ser opcional. Então, depende muito do seu gosto, tá? Eu costumo, primeiro, passar o damasco, porque ele é mais duro para processar. Dou uma processada nele, depois eu ponho os queijos, tá? Aqui também é rapidinho. Pronto, ó. Só dou uma quebrada primeiro nesse damasco, tá? Não preciso deixar batendo, senão ele vai virar uma pasta e vai desmanchar demais. Agora eu coloco o provolone
E aquilo que eu falei, no começo eu fazia sem a ricota, mas eu assava meu pastel, e meus pastéis são bem recheados, tá? Só que quando assava, o queijo derretia, mesmo que não vazasse, o que acontece com o queijo? Ele murcha. Então ficava aquele pastel oco e com aquele recheio no fundo. Eu comecei a pôr a ricota, que agora a pessoa come e ela sente o recheio grosso, né? Por quê? Porque a ricota não derrete, então ela vai dar estabilidade no meu recheio. E a ricota é um queijo que não tem sabor, então realmente ele entra para dar volume, mas também não vai tirar o sabor do meu recheio. E é assim, gente, esse recheio, como é um recheio frio, eu posso fazer e já utilizar. Agora, se for um recheio, camarão, frango, palmito, eu já faço o recheio, porque a hora que eu montar esse pastel, meu recheio tem que estar totalmente frio. Então eu não posso terminar de fazer o recheio e já utilizar também. Agora a gente vai bater mais um pouquinho. Tá vendo? Ele vai ficar assim, ó. Ele tem que ficar com um pouco de liga. Então assim, meu provolone está muito curado, o meu damasco está muito seco, não está esse damasco molinho, canudo. Esse recheio ficou muito seco, não está dando liga, põe 1, 2 colheres de creme de leite, que daí vai dar cremosidade no recheio e você vai conseguir trabalhar com ele melhor. É importante sempre experimentar o sal, porque é aquilo que eu falei, o sal depende do meu provolone. Então se o meu provolone está muito salgado, talvez eu tenha que pôr um pouquinho de sal. Vamos pôr um pouquinho de sal nele. Então o pastel fica muito doce. E é o pastel que mais tem saída lá no ateliê, lá no café, é esse pastel. Pronto, rapidinho, porque é só para misturar o sal, tá? A gente vai tirar esse recheio daqui. Oi, você que já me conhece, conhece o meu trabalho e sabe como eu gosto de trabalhar com amor e com carinho, entre lá no site www.cursodobellini.com.br, veja as minhas dicas toda semana dando uma receita diferente para você e agora também com a novidade do meu curso online, aonde você vai poder fazer, além de vir aqui no ateliê comer, você também vai fazer na sua casa, você pode até ganhar um dinheirinho extra com as receitas deliciosas que eu estou dando lá nesse curso. Aproveite essa oportunidade. Ó, a gente vai tirar daqui, vai passar esse recheio para uma outra vasilha. Bom, e vai deixar aqui, do ladinho. Agora a gente vai tirar essas coisas daqui. E já vamos começar a abrir a nossa massa e montar os nossos pastéis. Bom, para abrir a massa eu vou precisar de um pouquinho de farinha. Agora já posso destampar ela. Vou pegar, ó, tá vendo como ela já ficou mais macia? Vou pegar pedaços pequenos. Mas você pode fazer, eu gosto de trabalhar sempre mais ou menos em tiras, né? Ainda mais se eu vou fazer pastel de festa, fica mais fácil, que é como eu faço lá no cilindro. Então já sai aquelas tiras lá, você vai trabalhar com ela mais fácil. Evita só assim, de ficar abrindo de qualquer jeito, gente, porque todo retalho, o que acontece com os retalhos da massa? Dá para aproveitar? Dá. Mas a gente não pode esquecer que para abrir essa massa eu estou utilizando farinha. Se eu estou utilizando farinha, essa farinha está vindo para a minha massa. E quanto mais farinha eu utilizar, mais dura vai ficando a minha massa, ela vai saindo do ponto. Então é bom você tentar aproveitar a massa nela total, tá? Sem ficar deixando muito retalho. Então às vezes a pessoa abre lá de qualquer jeito, né? Ah, não, depois eu desmancho, aproveito os retalhos. Ah, dá, mas tudo bem, mas quanto mais retalho você tiver, pior é, tá? Porque às vezes acontece dessa massa chegar no finalzinho, ela começa a ficar meio quebradiça, tá? Se isso acontecer e você tiver mais gordura, você pode pôr um pouquinho de gordura nela e sovar que ela volta a dar ponto. Mas nem sempre. Eu já tive casos de chegar
um bom pedaço de massa e ela começar a quebrar e eu não consegui utilizar. Daí o que eu faço? Eu abro numa assadeira, ela toda quebradinha mesmo, pincelo um ovo, jogo um gergelim, um queijo ralado e faço de petisco. Né? Daí para comer com uma cervejinha ela fica uma delícia. Jogando uma carta. Então você acaba aproveitando ela toda. Ó. Aqui ela estaria numa espessura, tá? Para pastel grande. Pastel grande eu uso esse cortador aqui, tá? E pastel de festa eu uso esse aqui. Ah, eu não tenho cortador. O que você faz? Vai utilizar um copo, mas que tem uma borda fina. Vai utilizar um Tupperware redondinho. Quer dizer, dá para se adaptar para várias coisas, tá? Ó, pastel grande, eu faço mais ou menos isso aqui, ó. E aí, logicamente, também vai depender de mão para mão, né? Mas eu faço esses rolinhos assim, ó. Ajeito aqui. Aquilo eu falei, vai bastante recheio. Mas depois que assa, se não tiver a ricota, parece que você não colocou nada. Ó, aqui acho que dá para dividir para 3 aqui. Lá no cilindro elétrico eu abro uma tira de lá até aqui, eu já tiro 10, 15 pastéis de uma vez só. No de festa dá para tirar 40, 50. Então o cilindro elétrico ele facilita bem a nossa vida. Ó. Sempre, ó, colocando um pouquinho mais aqui em cima, tá? Vou pegar essa massa e vou puxar aqui. Agora com a ajuda da mão, eu dou uma marcadinha aqui no meu recheio e corto. Ó, na hora de cortar, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui. Tá? Cortei aqui, ó. A distância que eu deixo é bem mais da metade para cá, tá? Porque se eu corto muito estreitinho, fica tipo uma meia-lua, já não fica um formato muito bonitinho, tá? Então, mais da metade para cá. Aí, de repente, eu quero fazer vários sabores. Como que eu vou identificar? Eu, no caso, lá na ateliê, eu tenho uns marcadores de letra, que é de pasta americana. Então, de provolone eu marco um P, de cebola eu marco um C, de carne eu posso colocar um CR. Então, você pode marcar com letras, porque lá a gente congela ele assim e assa todo dia o pastel. Só que, às vezes, essa letra, na hora que você pincela, ela some. Então, o que acontece? Todos os pastéis, a gente coloca identificação. Tudo que eu faço de camarão, eu coloco gergelim branco. Tudo que eu faço de frango, eu coloco linhaça. Tudo que eu faço de provolone, eu coloco linhaça preta, gergelim preto. Por quê? Eu sei que tudo meu com gergelim branco é camarão, seja empada, seja pastel, o que for. Tá? É uma maneira de você se identificar, porque às vezes você pode pegar um cliente que é alérgico a alguma coisa, então é bom sempre você ter uma identificação sempre a mesma, para não ficar tendo o risco de uma hora você mudar e se confundir, tá? Ó, tá vendo? A massa ela fica bem grossinha mesmo. E agora a gente vai fazer uns pequenininhos aqui. Passar isso para cá. Não precisa apertar garfo, nada disso. Depois a gente só vai pincelar e pôr no forno. Ó. Já pega um pedaço de massa, né, que ainda não está com farinha, já misturo com esse retalho. Não vai usando ela toda, deixando todo o retalho, porque se esse retalho começar a ficar duro, você não tem massa para poder utilizar aqui. Dá uma desligadinha no nosso forno. Agora eu vou fazer um pouquinho do pequeno só para vocês verem. Que eu já trouxe uns pastéis assados, né? Porque a gente não vai ficar aqui esperando assar. Então eu já trouxe alguns assados, por isso que eu estou desligando o forno, que eu pus lá para esquentar. Porque, mas por que ele esquentou para mostrar, gente? Porque a gente mostra para vocês, mas come aqui, né? E a gente não vai comer pastel gelado. Então eu estou esquentando, que é assim que acabar essa gravação, esse pastel não vai durar 5 minutos aqui. Aqui está todo mundo com fome. Ó, agora eu vou abrir uma massa um pouquinho mais fina. Agora eu procuro abrir um pouquinho mais longa também. E dependendo do recheio, quando agora é o de festa, que é o pequenininho, eu utilizo as nossas mangas de confeitar, nossos sacos de confeitar, né? Se o recheio é mais molinho, você utilizando um saco, você recheia mais rápido, não suja tanto a mão, nem a massa.
É uma maneira mais prática. Esse aqui já não tem jeito. Que nem calabresa. Você pode a calabresa, você só tritura a calabresa, mistura com um pouquinho de ricota. Antigamente eu fazia com catupiry, mas acontecia do catupiry soltar muita oleosidade, então eu troquei por ricota. Pode colocar um pouquinho de orégano. Pode fazer ricota com alho frito, que fica uma delícia. Você puxa o alho no azeite, depois tritura com a ricota, fica muito saboroso. Para quem gosta de alho, é muito bom. Ó, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com os pequenininhos. Aqui está até muito. Então, se é no saco de confeitar, você pode fazer uma carreira aqui, ou mesmo esse aqui que é feito à mão, pode fazer outra aqui. Daí você já corta vários pastéis. É uma receita muito saborosa, tá, gente? E assim, assou, congelou, vai descongelar, sempre que descongela no forno, tá? Micro-ondas serve? Ah, serve. Mas você não vai ter uma massa crocante, você vai ter uma massa um pouco mais murcha, né? Porque o micro-ondas deixa a massa úmida, então ela não fica tão crocante. Agora, se você congelar ele e pôr no forno, ele vai dar a impressão que ele saiu do forno na hora. Ó, marquei aqui. A mesma distância que eu falei, né? Sempre mais da metade do que na metade para lá. Ó, vou tirando aqui. Tira esse excesso. Já dobra aqui, ó. Tá? Lá, no caso, estaria um pouquinho mais fino, tá? Aquilo que eu falei, a gente abrindo na mão, até você pegar a prática, né? Faz muitos anos que eu não abro essa massa na mão aqui. Até você pegar a prática, ou usar a régua que eu falei, tá? Ó. Daí você vai fazer o quê? Você vai pôr numa assadeira, de preferência sempre assadeira baixa. Se for de pizza, melhor ainda, porque ela tem uma bordinha bem fininha. Agora, se não tiver, tenta assar às vezes até no fundo de uma cesta. Se só tem assadeira de bolo muito alta, vira e assa no fundo, porque eu preciso que essa massa asse por baixo e por cima. Se eu colocar numa assadeira muito funda, ela pode começar a queimar e demorar para corar. Então você vai esperar corar e queima o fundo. Então a assadeira de pizza é o ideal, tá? Agora a gente vai dar uma ajeitada aqui. Bom, não sei se eu já expliquei, mas vou explicar novamente. Pôs numa assadeira, pincelo só gema, tá? Não precisa pôr café, nada disso. Só gema. Se for colocar decoração gergelim, pincelou, joga a decoração e forno. Então agora a gente vai limpar tudo aqui e já vai trazer o pastel assadinho para vocês verem a delícia que ele é. Bom, como eu já falei para vocês, eu trouxe alguns pastéis prontos que eu só estava esquentando, né? Então aqui, por exemplo, a linhaça, o de frango, o de queijo é o de cebola, o de carne a gente corta uma rodelinha de azeitona. Essa decoração toda é colocada na hora que você pincela, tá? Esse aqui também, ó, é o de cebola. Então tudo que eu faço de cebola, queijo ralado, né? Como eu falei, ó, gergelim branco, camarão, é um dos meus preferidos. Não sei se dá pra ver a fumacinha. Aí, que tá quentinho. Gente, ó, muito saboroso. Não deixe de fazer essa receita para um lanche final de semana, para uma festa. Esse de cebola é muito gostoso também. Outro dia a gente pode até ensinar essa receita desse pastel de cebola. Já fica aqui uma promessa para vocês. A gente ensina recheio de cebola para fazer uma quiche de cebola, que é o mesmo recheio, só que a quiche vai algumas coisas a mais. Você já aproveita o recheio para o pastel. Garanto que vocês vão gostar. Se gostar, gostou, compartilhe, comente, deixe seu recado lá no site cursodobellini.com.br e deixe as suas sugestões para as próximas gravações. Até semana que vem.